Bom dia, mulher de Deus, mulher guerreira, serva fiel. Quero te dar as boas-vindas nessa manhã da madrugada com o Rei, este momento separado pelo nosso Pai, para que nós entremos em comunhão, para que nós partilhemos da sua palavra, para que nós nos derramemos diante da sua presença. Quero agradecer você, mulher, filha de Deus, que separou esse momento que já estava planejado, que já estava nos planos do Senhor. Para quem ainda não me conhece, eu sou a irmã Ângela, meu esposo é o irmão Wellington, sou a mãe do Davi Queiroz, e é a primeira vez que eu estou trazendo uma palavra para a Madrugada do Rei, a convite da Daniele Capilé, da Fernanda Capilé, nossas mentoras aí, né? E confesso a vocês que foi um desafio. Quando a Dani me perguntou, a primeira reação é a reação que a gente espera, né? Mas não tem como, nossa, é difícil, estamos em quarentena, 1000 situações. Mas eu pensei comigo, foi questão assim de segundos. Eu pensei, como o inimigo é sujo? Como o inimigo quer nos fazer perder esse momento? Como ele deseja nos calar, nos fazer não compartilhar das maravilhas e dos milagres do Senhor. E nesse mesmo momento em que o Senhor e o Espírito Santo confirmou no meu coração, eu falei, seja feita a sua vontade, ó Pai. E vamos lá. Confesso nervosismo inicial, como todas, mas que é um instrumento, hoje as redes sociais, elas se tornam um instrumento para que nós, nesse momento difícil de pandemia, possamos estar dando continuidade à madrugada, esse projeto tão lindo que nasceu do coração da pastora Keila Alves, e foi um desafio aceito. Eu sei que Deus tem muito a nos falar nessa manhã, e eu conto com você, com a sua presença aí, eu tenho certeza que Deus vai fazer maravilhas, amém? Estou na igreja desde 2014, 2015, e nunca passamos por um momento tão desafiador igual a esse momento, né? Seja na vida pessoal ou na vida ministerial, muito desafiador. Mas vamos lá, né? Hoje o Senhor preparou essa palavra com base em tudo que nós estamos vivendo aí. São tempos de muita dificuldade, tempos em que o Senhor nos... Opa! Aí a câmera é que acaba, às vezes, saindo fora, né? Mas o Senhor nos preparou com a questão de nos preservar, de nos preparar para Ele, de nos resguardar e compartilhar. Você tem se preparado, você tem se resguardado para esse momento com o Senhor, você está sendo levado junto com a multidão, junto com os momentos ruins, junto com as más experiências. Como tem sido a sua vida aí, meu irmão? Como tem sido a sua vida? Eu falo a você que para mim não tem sido fácil. Em muitos momentos mesmo de luta familiar, lutas profissionais, eu penso várias vezes em parar, em não perseverar, porque o tempo é de mudança, mas Deus nos leva à palavra de hoje, que está lá em Salmos 39, versículo 7, que fala assim: agora, pois, Senhor, que espero eu? Em ti está a minha esperança. Esse é o tema da palavra de hoje. E hoje nós vamos ver que o Senhor tem para nós a perseverança nele como resultado de todos os bons frutos da sua colheita. Porque nós temos que passar a olhar por uma nova perspectiva. Não essa perspectiva do desespero, das dificuldades, da confusão, do medo.
Irmãs, como tem sido difícil compartilhar com as pessoas, com os colegas de trabalho, com os familiares. E como está sendo difícil lutar e se permanecer firme, com uma esperança de que vai ser descoberta uma vacina rápida, que para esse vírus que está aí, logo que vai cessar os seus efeitos, ou que alguém que amamos ou que conhecemos não vai passar por esse vale da sombra da morte e pegar esse vírus tão maléfico. Como está sendo difícil permanecermos nessa ideia, não é? Então, temos que começar a olhar por uma nova perspectiva. Eu convido você a fechar os seus olhos e nessa palavra de Salmos 39, orarmos. Senhor, meu Deus, na sua presença, Pai, nós aqui pedimos ao Senhor que o Senhor venha se revelar a nós, que o Senhor venha, Senhor, dirigir essa ministração. O Senhor venha, ó Pai, fazer sentir-nos essa esperança, Pai, essa perseverança em continuar contigo, Pai, em crer que dias melhores virão, ó Senhor, em crer que tudo será base de testemunho, Pai, em ver vidas, Pai, sendo curadas, em ver vidas, Pai, prevalecendo. Ó Senhor, meu Deus, que esses corações solitários, Pai, encontrem resposta, Senhor. Pai, que esses momentos de grande desafio, Senhor, eles possam estar sendo, Senhor, dizimados diante as suas promessas, porque o Senhor é um Deus de promessa, o Senhor é um Deus de justiça, e o Senhor não tem como abandonar os filhos teus. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, esteja conosco, e é a oportunidade em que nós agradecemos por mais essa madrugada, ó Deus, declarando a dependência total ao Senhor, declarando, Senhor, a nossa consagração a Ti, Pai, pelo santo nome de Jesus. Amém. Aleluias. Então, amadas, como a gente tem visto, estamos passando por um momento de muita calamidade. Desde março aí temos visto vários testemunhos de muita dificuldade, crise econômica que está assolando, acho que todas as famílias têm sido atingidas de alguma forma. E é um momento em que nós temos que reafirmar que não temos que desesperar. Mas como é difícil isso, minha irmã? Como é difícil isso, não se desesperar, quando você vê uma família pedir por uma oportunidade, porque aquela porta se fechou. Como é difícil não desesperarmos no momento em que um familiar seu se encontra-se num leito de UTI, como no meu caso. Não foi um nem dois, eu passei por 2 experiências nesse momento. Como é difícil não retrocedermos, irmãs. Mas nós temos a natureza humana nos leva, a primeira coisa que nos leva é a querer confiar em nós mesmos, nas nossas forças, como a gente tem visto. E aí nós vemos que o Senhor, ele tem grandes coisas para nós, mas para aqueles que confiam nele, para aqueles que têm uma nova perspectiva. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, verso 17, lá está muito claro em dizer que os nossos sofrimentos, que são leves e momentâneos, estão produzindo para a glória do Senhor, a glória eterna, muito mais para aqueles que permanecem no caminho. Então, é um momento de sofrimento agora que está sendo galgado para uma vitória futura e eterna, minha amada. Então, lá também fala, assim como fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é o eterno. Então,
como sempre, o Senhor é muito sábio para dizer para nós que não devemos desistir, em várias passagens da Bíblia. E essa é uma das frases em que mais vimos na Bíblia, exemplos de não desistir, de não entregar os pontos, é o que mais temos ouvido. Mas você tem aplicado na sua vida? Assim como a minha? Será que eu tenho aplicado da forma correta? A perseverança no Senhor, ela anda de mão dada com a fé, ela não nasce sozinha. A partir do momento que você pretende, você decide perseverar, começa a nascer vários outros sentimentos que vão fazer você se enraigar na fé, na esperança no Senhor e na força, principalmente, que é o que nós precisamos. A prova da fé, ela produz a perseverança. E eu passei um momento muito difícil desde que entramos na quarentena, como muitas irmãs sabem, de doença familiar. Como eu falei, meu esposo Wellington, muitos aí conhecem, ele tem uma doença imunodepressiva. Em 2017, ele foi acometido de um câncer de estômago, tendo retirado mais de 2/3, fez a quimioterapia, com a glória do Senhor, ele foi curado. Fez a quimioterapia, passado todos aqueles efeitos colaterais que são terríveis, como muitas de vocês conhecem, ele foi curado. Só que o inimigo é mentiroso e quer a todo momento roubar esse sentimento de vitória, roubar esse sentimento de certeza e de perseverança na vida, nossa, na vida do justo, na vida do Filho de Deus. Então, minhas irmãs, agora, no mês de março, ele está acometido, ele descobriu que está acometido com um novo tumor na região das vias biliares. E foi um baque. De início, uma coisa que parecia ser simples, que era um tratamento da via biliar para que o fígado, o pâncreas, as artérias pudessem fluir normalmente, infelizmente, passou a não funcionar da forma que teria que funcionar. O tumor estrangulou o canal da bilis, por onde passa o que o fígado produz, né? E, infelizmente, se trouxe uma série de coisas. Meu esposo foi internado 3 vezes. Na última terceira vez, ele foi internado apenas para pôr um dreno até que se tratasse esse tumor, fizesse uma biópsia para ver a benignidade ou a malignidade desse tumor, mas não foi tão fácil assim. Para quem foi para o hospital para pôr um dreno simples, até que se fosse feita a biópsia, ele teve uma reação, teve uma rejeição desse dreno. Amadas, e no outro dia de imediato, ele precisou tirar esse dreno e precisou já realocar de forma externa, para que pudesse ser drenado. E aí ele já estava numa situação deplorável, né? Ele passou por uma série de comorbidade, foi para UTI, momentos muito difíceis. E como essa doença, essa questão da imunodepressão, ela causa uma série de coisas. Nós presenciamos o Wellington ter pancreatite por conta do dreno que tinha sido colocado internamente. Ele precisou tomar plasma, e o que é pior, irmãs, ele praticamente foi desenganado. A banca de médicos que o acompanhou, porque foram várias especialidades, a banca de médicos chegou a nos preparar para o pior. Os pastores da nossa igreja acompanharam todo esse procedimento e estavam conosco e ficaram perplexos com tudo aquilo que acontecia. E não era fácil, não foi fácil. Em plena quarentena, com o perigo de um vírus mortal, e ainda mais tendo que lidar com essa situação de um tumor, sem saber o que era esse tumor naquele momento, porque tinha que ser tratado todas as outras comorbidades, a pancreatite, a falta de plasma, a suspeita de hemorragia,
Enfim, foi muito difícil. Irmãos, e aí eu falo para vocês, como ter esperança, como ter perseverança, como arranjar forças para lutar. Tem um hino que eu ouvia, um louvor fantástico, que chama Quieta Minha Alma, que era exatamente aquilo que eu sentia, sabe? Ele refletia, porque ela dizia aquilo que está em Salmos 42, 11. Por que está tão triste, ó minha alma? Por que está tão perturbada, está tão abatida? E no próprio Salmo tem a resposta, que é para pôr a esperança no Senhor. Mas a força, por sermos humanos, muitas vezes não deixava, não tinha como perseverar, porque o quadro era fatídico, porque os médicos insistiam em dizer que a gente devia estar se preparando para o pior, porque o caso era sério, como foi. Irmãs, os exames eram diários, aqueles índices de normalidade que eram para ser de 100, por exemplo, de referência, estavam em 800. Como se muda uma realidade dessa? Como ter uma fé cega de acreditar que de um dia para o outro a situação pode mudar, que era o que a palavra nos remetia? Porque o Senhor tem promessas na minha vida, o Senhor tem promessas na vida do Hélito, e tinha uma promessa específica para ele ainda. Aquilo não era um momento de morte. Então, minhas irmãs, o esforço não é meu, a confiança é minha, mas o esforço não era meu. Teve uma situação em que eu busquei, e aqui no livro de Tiago, capítulo 4, verso 3, ele nos advertia sobre a questão de depositarmos a confiança nos nossos planos. Por quê? Porque o hospital, a banca médica, sabendo da gravidade, destacou uma outra banca de psicólogos, de uma equipe multidisciplinar do plano de saúde, para nos preparar. E essa equipe multidisciplinar nos falou coisa muito dura, uma realidade que não condizia com o que a Bíblia, com o que a palavra do Senhor me remetia. E o livro de Tiago 4,13 me mostrou isso, porque conta a situação de onde eles estavam num momento em que eles faziam e aconteciam pelos esforços deles mesmos. Mas, na verdade, o versículo fica claro em dizer que é só se o Senhor quiser que se deve fazer isso ou aquilo. Os planos são nossos, mas tem que estar interligados com os planos do Senhor. E uma coisa muito importante que a gente verificou, a gente tem que ligar os planos do Senhor aqui na terra, para que sejam ligados nos céus, assim como Jó fez com o anjo do Senhor. Ele lutou, ele guerreou para que ele fosse abençoado. Nós tomamos para nós essa palavra, irmãs. Nós lutamos, nós guerreamos. E aqui eu louvo a Deus pela vida dos pastores e das irmãs da igreja, como um momento de força, como um momento de comunhão, como um momento de compaixão além do entendimento. Nós vimos irmãs ir naquele hospital, minhas amadas, fazer vigília para o meu esposo, abençoar as portas do hospital, abençoar o leito de UTI por fora, porque não é todo mundo que pode entrar, quando muito era eu. E era angustiante você passar o dia todo com uma situação desesperadora, com uma situação de morte declarada, só esperando a confirmação de insuficiência de órgãos, porque não era um órgão só, eram vários, e ao mesmo tempo você está ali
orando e declarando as bênçãos do Senhor. Aqueles vales de ossos secos, que eles fossem refeitos, como diz a palavra. Então, minhas irmãs, isso eu falo para vocês, é os planos do Senhor, não é a confiança em mim, não era a confiança no que os médicos estavam falando. Eu louvo a Deus pelas vidas da banca médica, da equipe médica, das enfermeiras, porque se não fossem eles, eu não saberia tratar o meu esposo. Através deles, como instrumento, eles fizeram aquilo que o Senhor os capacitou, utilizaram de todos os recursos para que meu esposo pudesse dia a dia ter uma chance maior de vida, se restabelecer um pouco, se recuperar mais um pouquinho ali, melhorar o índice daquele exame acolá. Através deles, eu posso falar para vocês que eu fui ministrada, muito embora tínhamos que repreender a todo momento aquele diagnóstico. Isso é a perseverança no Senhor, porque você acredita na capacidade médica, mas você não aceita o diagnóstico precoce. Você não aceita aquilo que o mundo dita para a sua vida. Você exercita a profecia do Senhor na sua vida, minha irmã. Isso é o que o Senhor espera que nós fazemos, inclusive uns pelas outras. Teve certa vez que o Wellington ainda estava na UTI e eu dormindo com meu filho Davi junto comigo no quarto. E eu posso falar que hoje eu sei o que é ter síndrome do pânico. Eu não tenho essa doença, em nome de Jesus, não passarei por ela, né? Mas aquele dia eu fui acometida com a situação. Porque eu acordei, era 11h30 da noite, com a nitidez do falecimento do meu esposo, eu me vendo tendo testado positivo o coronavírus, só que ao invés de ter aquela recuperação, apesar de ser uma mulher jovem, estar com uma saúde relativamente boa, né? Eu me via como aquela percentagem mínima em que precisei dos cuidados médicos, de ir para o hospital e lá ficar entubada e não resistir e vir a falecer. Foi nítido, minhas irmãs. E aí meu filho ficou órfão. Irmãs, daquele minuto, naquela noite, eu não dormi com aquele pensamento. Porque eu não tinha pensado, Senhor, meu filho ficando órfão, quais eram as providências que eu tinha que ter tomado em vida que eu não tomei? Olha o que eu estava perguntando para o Senhor. Ao invés de repreender e de declarar bênçãos do Senhor e de tirar aquela sombra do inimigo de cima da minha casa, eu aceitei aquele pânico. Eu aceitei e comecei a pensar. É errado pensar na praticidade do dia a dia e nas eventualidades que as coisas acontecem? Não é errado, minhas irmãs. Tanto é que conversei com meus parentes mais próximos a respeito, decidimos algumas coisas de ordem prática, porque Deus nos deu inteligência e raciocínio. Mas não era a postura que o Senhor esperava de mim naquela noite. Chorei muito, sofri muito. Que noite longa, que dias longos, minhas irmãs, que dias terríveis, que momentos difíceis. Mas o Senhor preparou tudo. O Senhor preparou palavra, o Senhor preparou louvor, o Senhor preparou irmãs, o Senhor preparou pastores, o Senhor preparou comida, o Senhor preparou hospital, melhor leito, melhor quarto. Irmãos, o Senhor preparou tudo. E eu não estava conseguindo enxergar o seu cuidado conosco. Meu esposo sofreu muito, muito. Ainda não acabou. Ainda espero conseguir terminar de contar.
mas não era aquela postura que ele esperava, a qual eu assumi. Tudo isso é para fazer o paralelo para vocês que nós somos humanas, nós somos iguais nas dores e talvez no sentimento de incapacidade, no sentimento de fraqueza. Nesse momento, quando eu paro para ler o que está disposto no livro de Jó, eu consigo imaginar exatamente o que Jó questiona o Senhor. Porque a nossa natureza é essa. Por que, Senhor? Por que acontece dessa maneira e por que acontece daquela outra maneira? Nós não mostramos a confiança suficiente no Senhor para entregar ao Senhor tudo que temos. Nós não temos como ter dois espaços para ocupar o mesmo lugar. Ou nós confiamos em nós, ou nós confiamos no Senhor. E a partir daquele dia, eu decidi confiar no Senhor e entregar tudo. E olha que já tinha orado várias e várias vezes. Mas o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é meu Pai. E Ele sabe do momento da nossa fraqueza, minha irmã. Assim como Ele sabe o que você tem passado. Assim como Ele sabe que o que você vai passar não é tão pesado que você não consiga carregar. Como foi comigo. E isso eu falo de cadeira. Então, acima de todas essas coisas, ponto pacífico, confiança deve no Senhor, para que a sua vontade seja feita na minha vida, com muito calejo, às vezes com muita dificuldade, muita provação, mas às vezes é dessa maneira que Ele vai me fazer entender. Teve uma outra passagem que me acompanhou muito, que está lá em João 14, tem um louvor maravilhoso também. Os louvores do Senhor falam muito comigo, sabe, irmãs? Eu deixo entrar essa visão do Senhor na minha vida. E lá fala, em João 14, não se turbe vosso coração, crede em Deus e também em mim, é o que Jesus nos manda fazer. Porque nós sabemos, irmãs, que a própria Bíblia, separada em 2 testamentos, pela natureza humana, fica muito claro que no Antigo Testamento, onde tinha esse povo duro de coração, assassinos, povo extremamente olho por olho e dente por dente, você via que eram tratados de uma maneira áspera e dura. E Deus falava com eles através dos profetas. A partir do momento em que Jesus vem, em que o próprio Deus se faz carne e vem na terra, aí Ele mostra que nós temos essa oportunidade de sermos igual a Jesus, de seguirmos a santidade de Jesus e de vermos que Deus é amor, que aquela natureza não faz parte de nós, aquilo que era para ser, porque Deus nos preparou de uma maneira que não era para existir o pecado. Então, essa natureza a gente adquiriu depois com o pecado original, mas não foi isso que Deus planejou para nós. Desde desses momentos, desse entendimento, o que eu percebo? Que não adianta eu turbar o meu coração, porque eu tenho que crer o que Deus me fez para ser, que é crer nele, ter a perseverança nele, acreditar no amor dele, acreditar na justiça dele e praticar as boas novas dele. Declarar as boas novas, praticar a honestidade dele, falar da salvação dele. Amadas, tudo isso vem corroborar com a confiança em Deus, que é o título dessa pregação. Isso eu só consigo fazer se eu confio em Deus, se eu tenho as minhas esperanças no Senhor. Então, na verdade, o verso termina que na casa do meu Pai, Jesus dizendo, existem muitas moradas. Você está com a morada do Senhor? Você está com a sua casa preparada na morada do Senhor? Isso ficou muito claro para mim. Então, não preciso ficar preocupada, porque na casa do meu Pai, na casa de Deus, a minha morada está nele. É lá que eu tenho que focar. Isso vai me eximir de passar por sofrimento aqui? Jamais.
mas o meu rumo, o meu alvo é Deus. E o inimigo não quer que entendamos isso. Ele quer que nós aceitamos as nossas derrotas, ele quer que nós façamos das nossas dificuldades motivo de vida, de vitimismo. E isso eu entendi que não é para minha vida, porque eu sou filha do Senhor. Porque no mundo, amadas, tereis aflições. Jesus fala que é para termos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo e ele já foi crucificado por mim, eu estou na vitória com ele. Eu não preciso mais ficar me preocupando com tudo isso, ou aceitando as mentiras do inimigo. Amém? Então, minhas queridas, é muito difícil, durante todo aquele processo que parecia desde 2017 até agora, parece meio que um filme de terror, parte 1, parte 2, com raros momentos aí de onde o mocinho ganha. Eu estava com esse tipo de pensamento na minha cabeça, e eu decidi jogá-los fora, porque eu decidi que a minha família é do Senhor, a minha casa é do Senhor, e em tudo vamos dar graças, em tudo nós vamos agradecer, enquanto o Senhor nos permitir. Mas eu não tenho como deixar de falar para vocês que residia na minha mente aquela ideia de que é o que é pregado, né? Muitos irmãos de outras denominações faziam questão de afirmar na minha mente porque um homem, servo de Deus, que trabalha na obra, estava passando por tudo aquilo ali, um Deus tão misericordioso, bondoso, como ele poderia deixar os seus filhos enfrentar tanta dor e sofrimento? Inclusive, um dos irmãos leu para mim aquela passagem que está lá em Isaías 53, que fala da questão que Jesus levou, né, tomou para si todas as nossas enfermidades. O profeta Isaías já profetizava isso, e que o seu universo da cruz bastava a gente ter fé que naquele universo, como se acionasse um botão e naquele momento não teria mais sofrimento nem dor. Irmãos, eu particularmente, eu não acredito nisso. Tem muitas denominações que pregam isso, que como Jesus levou as enfermidades, nós não vamos ter enfermidades a partir do momento em que a gente clama, em que a gente busca. Eu não acredito assim, porque senão a própria palavra do Senhor não teria exemplos contrários a isso. Por quê? Porque, irmãs, seria muito fácil para o ser humano, se assim fosse, falar, eu estou com uma doença, eu estou passando por certa dificuldade, mas eu creio que Jesus já levou minhas enfermidades no madeiro, e a partir de agora eu já não tenho mais enfermidade e abulo qualquer tipo de sofrimento. Aonde estaria a soberania do Senhor aí, se caberia só a mim, minha irmã? Aonde estaria a soberania do Senhor? Quem sou eu? Aonde estava eu quando Deus firmou o universo? É muito difícil pararmos para entender esse tipo de situação. Não cabe a mim, nunca caberá a mim, nunca caberá a você decidir o que é melhor para a sua vida. Para isso, nós temos um Deus supremo, magnânimo e poderoso para nos guiar. O que cabe a nós é declarar, é crer, é pedir, é clamar, é suplicar a total e completa dependência dos planos e das promessas do Senhor. Isso cabe a mim. Mas a Deus, Ele, o Criador, é Ele que dita os propósitos na sua vida. E é difícil para nós entendermos isso. Teve uma certa vez que muitos irmãos, quando oravam conosco, traziam a passagem de Lázaro, quando Lázaro está morto, né? E as irmãs de Lázaro vêm e recebem Jesus, que a passagem está lá em João 11, e no verso
No verso 4, a gente vê Jesus dizendo que aquela situação que aconteceu com Lázaro, a morte de Lázaro, que era amigo de Jesus, que Jesus tinha amor por ele, aquela situação não era caso de morte, mesmo eles tendo morrido. Era para a glória do Senhor. Era para que o Filho do Senhor pudesse ser glorificado. E aqui selou qualquer tipo de dúvida, qualquer tipo de questionamento que eu pudesse ter com o Senhor naquele momento. A soberania do Senhor. Então eu não perguntava, mas por que isso, por que aquilo, por que aquele outro? Não, a glória do Senhor tem que ser manifesta nessa situação. Muitas vezes a gente vê casos ainda piores, minhas irmãs, com situações ainda mais debilitadas, e aí não cabe a gente determinar o que é certo, o que não é, se era merecido e se não era. Soberania, nós estamos aqui para obedecer, aceitar, crer, clamar, é isso que nos cabe, é o papel que nos cabe. A salvação, ela é espiritual, ela não é corpórea, minhas irmãs. A gente vê muito isso na passagem de Jó. O que Jó passou, aquele momento de lepra que ele teve, irmãos, aquilo lá devia ser uma coisa terrível, perda de tudo, todo aquele sofrimento, tentou fazê-lo desistir da fé, mas Deus permitiu ele provar da fé novamente. É claro que os que foram, ele não ia conseguir trazer de volta, mas ele foi restituído e ele pôde ver, comprovar o amor de Deus para a vida dele e um poder tamanho que eu acho que aí ele teve certeza realmente do Deus que ele servia e que esse tempo na terra era momentâneo. Esse sofrimento, como nós vimos no início da ministração, é leve, perto de uma eternidade, minha irmã. Essa é a nossa realidade. E nós temos também outros casos inúmeros. Nós temos Miriam também, que passou, ela foi vencida pela soberba quando teve a lepra, né? A gente viu que Deus permitiu que ela tivesse lepra, mas ela voltou depois disso a ser uma pessoa humilde. Nós tivemos Paulo com espinho na carne, que moléstia terrível devia ser dele também, mas ele recebeu a todo momento a lição de graça do Senhor, ele vivia apenas pela graça. Que exemplo de apóstolo Paulo, né? Até o povo do Senhor, o povo israelita que Moisés conduziu no deserto. Gente, o povo vendo os milagres do Senhor, o povo ainda se queixava, mas Deus é tão misericordioso que quando Moisés clamava, quando Moisés intercedia, o Senhor atendia. Sofreram 40 anos, mas o Senhor não os deixou, os liderou para a terra prometida. E vários outros, nós tivemos aí provas de obediência, né, como a questão do povo israelita, nós tivemos a passagem do cego, o próprio Lázaro, né. Então, minhas irmãs, a gente temos que parar para perceber, para ter esse sentimento de que quando o Pai permite certas situações na nossa vida, não é nesse momento de 70 anos, de 80, de 90 anos, não, minha irmã. O Pai vê a eternidade, o que precisa para mim chegar na eternidade com Ele. Meu Pai vê a salvação, o dentro de mim, aquilo que vai fazer diferença é o meu tratamento. É isso que eu tenho que entender. Não é só o que eu estou te passando de sofrimento 1 ano, 2, vou viver 80, 90, quando muito. Esses são os olhos humanos, mas os olhos espirituais do Senhor, esse ele vê a eternidade, ele vê um todo, ele vê tudo, dentro, fora, cima, baixo, frente, atrás. É isso que nós temos que perceber, não é? Nesse ponto, minha irmã, eu tenho que chamar a atenção de vocês na importância da intercessão, que fez tanta diferença na minha vida.
como é importante a intercessão na vida das pessoas, a oração e intercessão. Ela é o sustentáculo do corpo de Cristo. É o que Deus deseja para que nós façamos enquanto irmãos, enquanto corpo, enquanto filhos. Quando alguém ora em favor de outra pessoa, os céus se movem, os atos espirituais estão movendo ao nosso favor, irmãs. Por isso é tão importante orarmos, clamarmos, orarmos pelas autoridades, por todo esse momento difícil que nós estamos tendo. Quando Jesus subia nos montes, o que Jesus pedia para os seus discípulos? Além de vigiar, vocês orem, intercedam, porque o mundo jaz no maligno não descansa um segundo, a fim de tirar tudo que Deus nos deu e nos dá. Mas com as nossas intercessões, com as nossas orações, nós podemos mover céus e terras e modificar esse quadro com as nossas orações e intercessões. Tem a passagem de Pedro que estava preso, você via que os seguidores estavam orando. Que momento mais lindo de ver que enquanto a igreja clamava, Deus fazia os milagres. E isso aconteceu na minha vida, irmãs. Nós tivemos vigília no hospital, quando ele também estava lá, onde a gente pôde ver pessoas vindo pedir oração em quarentena, até com distanciamento, mas a família do Wellington, que é convertida no Senhor, nós nos juntávamos e fazíamos vigílias e vigílias e vigílias. E aí nós vimos, numa dessas vezes no hospital, nós vimos que as pessoas vinham pedir oração. Como o mundo está carente desse sentimento de acalento espiritual. Quão desespero a gente via em olhos de pessoas. Declarar a vitória, declarar o amor de Deus, declarar a cura, declarar a salvação, declarar o amor de Jesus. As pessoas precisam disso. O mundo não sabe disso verdadeiramente. Uma coisa é falar que Deus existe, outra coisa é você provar do seu amor. E a gente viu isso muitos e muitos dias. Lá em 1 Timóteo, a passagem de 1 Timóteo fala, capítulo 2, versos 1 e 2, da questão da intercessão. Antes, ele fala que a gente tem que pedir súplicas, nas súplicas e nas orações e nas intercessões e ações de graça por todos os homens, pelas autoridades que foram impostas pelo Senhor, por todos aqueles que exercem, de certa forma, uma autoridade, para que a nossa vida, ela vai o quê? De forma pacífica e tranquila, com toda a piedade e dignidade. Isso é uma ordenança, irmã, eu encaro isso como uma ordenança, que nós temos que suplicar, orar, interceder, para que a nossa vida vá com dignidade dentro da pacificidade, fazer o nosso papel de povo de Deus, de filhos, filhas de Deus. Deus espera que nós façamos isso uns com os outros, porque é nesse momento que ele derrama a sabedoria, que ele comprova as maravilhas e os milagres. Sabe, irmãs, aqui eu preciso abrir um outro parêntese, que essa ministração está parecendo mais uma pregação de testemunho pessoal, né? Mas foi um momento lindo que aconteceu em todo esses momentos de angústia, que a pastora Keila Alves, uma das vezes, que falava comigo, né, quase que diariamente, a pastora Keila Alves uma vez me ligou e eu, forte, né, no início, e nos falamos, e depois, como deveria ser, eu não aguentei, né, e me derramei, e ela me chamou a atenção, falou: Ângela, lute pelo seu esposo. E ela citou um exemplo que fez toda a diferença na minha vida. Ela citou o exemplo de Ana, quando passou por aquela situação com o filho desejado, Samuel.
todas sabem da história de Ana, não preciso, tá lá em 1 Samuel, a partir do capítulo 1, né? Então, a gente verifica lá que o que Ana fez de pedir para o Senhor, de ter sido tida como bêbada, né, pelo profeta, tudo isso foi uma situação, mas o profeta intercedeu por ela, a abençoou, e Deus fez cumprir na vida dela a madre, né, ela se tornou mãe do pequeno Samuel, mas ela fez o que com ele? Um voto, ela fez um voto, e a pastora Keila Alves me deixou muito claro isso. Ângela, lute, você já fez o voto com o Senhor? E aquilo me abriu outra mente, irmãs. E não foi só fazer voto, não. Lá em 1 Samuel, um pouquinho mais à frente do capítulo 1, acho que é o verso 24, além do voto, o que Ana fez além disso ainda? Ela selou o voto dela, com uma oferta. Ela creu tanto e selou aquilo ali de uma forma que ela entregou realmente para Deus, além da consagração do pequeno Samuel. E aquilo fez toda a diferença na minha vida, porque eu testifiquei tudo que Deus podia fazer por mim naquele momento. E eu não tinha entendido que o meu voto com o Senhor também deveria ser nesse sentido, não de consagrar meu filho, mas de fazer um voto com ele, pode ser por vários outros motivos, e selar esse desejo, esse pedido, essa súplica para o Senhor. Porque o Senhor é um Deus de promessa, a palavra dele não volta atrás. Ele quer ver o que é a minha obediência, ele quer ver a minha firmeza, e isso foi muito lindo acontecer, porque eu pude testificar o que o Senhor fez na vida do meu esposo. Então, minhas irmãs, a questão da intercessão nesse ponto, ela fez toda a diferença. Como é importante que nós façamos isso com os outros, com as outras irmãs, com os nossos parentes. Foi muito bom, nós percebemos que em meio a tanta notícia de doença, porque eu praticamente morava em hospital, né? A gente aprendeu tanto sobre a santidade do Senhor. Como foi maravilhoso, como foi grande esses momentos sobre aprender sobre obediência, aprender sobre a graça do Senhor, sobre a glória de Deus. Porque, irmãs, uma coisa é certa, e nisso a gente tem que ser realista. Muitos de nós vai passar por esse caminho difícil de desolação. Nós ficaremos doentes. Muitos homens e mulheres boas, íntegras, cristãs, fiéis ao Senhor, cheias de fé, muitas de nós ficarão doentes, adoecerão, assim, de uma maneira quase que incurável, sofrerão. Mas cabe o que a nós? Orarmos, intercedermos e clamarmos na esperança de restauração do Senhor. E muitas serão, sim, curadas, tratadas com remédios, porque Deus nos deu esse presente, essa maravilha que é de ter os remédios, de ter medicação natural aí. E nós vamos ver muitas sendo curadas com milagres e maravilhas e testemunhar, mas muitas de nós morrerão. Para isso, nós temos que estar preparadas. Nós veremos nossos entes queridos também findarem as vidas, e para isso nós temos que estar preparadas e não podemos deixar de ter a fé no Senhor, de crer na sua promessa de vida e de pós-morte, depois na eternidade, para comigo, para com você, para com seu esposo, seu filho, sua mãe, seu pai. Nós não podemos nos desviar desse pensamento. O que nós temos que ter é a capacidade, o aprendizado de busca e de luta nesses momentos e permanecermos na fé.
tudo que fazemos, a gente não pode esquecer de um alvo, é a vida eterna com o Senhor, porque a nossa vida tem validade, irmãs. A nossa vida eterna, onde nós vamos reinar com Jesus, esse tem que ser o nosso alvo. E para isso nós temos que estar aqui e tentar alcançar o maior número de mulheres, o maior número de parentes, o maior número de amigas, de vizinhas, de filhas. Oh, minha irmã, nós não podemos perder essa oportunidade. Não podemos. É única. Então você, querida, você que está aí hoje, está me ouvindo, não perca essa oportunidade de não ficar só, não fique só. Procure outra irmã, procure uma irmã que te leve a esse caminho de interceder, de orar. Procure uma irmã que te leve ao caminho da palavra, para que vocês estudem a palavra juntos, que seja discipulada nesse caminho. Porque cada mulher, cada serva, cada filha, todos, é o que o Senhor espera de nós, de cada um dentro da sua capacidade. Você pode falar que eu não tenho a capacidade. Eu não tenho, assim como eu estou falando com vocês, mas Deus capacita num testemunho, Deus capacita e nos prova que Ele é Deus, que Ele é o Deus de amor, que Ele é o Pai, que nos ama e nos espera. Então, queridas, aqui eu quero chamar você para, caminhando agora para o final da ministração, eu quero orar com você, eu quero chamar você para que você, dentro do seu íntimo agora, que você feche os seus olhos, do jeito que você está, venha do jeito que você está, onde você estiver, e agora volte o seu pensamento ao Senhor. Volte o seu pensamento àquilo que Deus preparou para você nesta madrugada. Ó Senhor amado, ó Deus bendito, ó Pai eterno, santo é o Senhor. Pai, sua palavra diz, Pai, que do mundo tereis aflições. Mas, Pai, a sua palavra diz que Jesus venceu esse mundo e que Ele tem preparado para nós, Pai, uma eternidade de reino com Ele, Pai. E isso é bom demais, Senhor. É bom demais saber que o Senhor nos ama, que o Senhor nos guia e nos conduz. É bom demais saber que o Senhor prepara, Senhor, grandes pessoas, grandes líderes, grandes pastores para nos fazer, Pai, estarmos juntos no seu altar, Senhor. Pai, eu sei que esse momento é um momento de difícil trato, Senhor. Um momento que todos os dias, Pai, nós estamos presenciando dor, sofrimento. Ó, Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu peço agora por essa mulher, por essa esposa, por essa filha. Pai, pelo santo nome, Pai, do Cordeiro. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, a restituir, Pai, toda esperança, todo sentimento de perseverança. Que o Senhor venha, Senhor, fazer nascer e abrasar, Pai, esse amor pela sua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir, Pai, para que o Senhor esteja abençoando a casa dessa mulher, para que o Senhor esteja abençoando o corpo dessa mulher. Ó Deus, não nos desampare, que a sua misericórdia seja estendida, Senhor, a toda a nossa parentela, ó Senhor. Pai, que ela não acha, Pai, fraqueza para se apartar de Ti, Pai, pelo contrário, que ela venha testificar a força, a vontade de levantar na madrugada para Te buscar, Senhor. Que ela venha, Pai, Senhor, a testificar a Sua maravilha na vida dela, com testemunhos, com provas, Senhor. Ó Deus, o Senhor é Deus de milagre, Pai. E por isso eu peço para que o Senhor esteja preparando, Pai, abençoando os sonhos dessa mulher, Pai. Que o Senhor esteja abençoando os projetos profissionais, Pai. Que o Senhor esteja abençoando ela, Pai, como esposa, como mãe, como aquela representante do lar, Senhor. Ó Deus, nos dê força, Senhor. E em nome de Jesus, Pai, nós clamamos pela
cura, porque a sua palavra diz, Senhor, que não devemos turbar o nosso coração, só apenas crer em Deus e em Jesus. Eu declaro, Pai, que esse crer em Deus e em Jesus, eu declaro, Pai, que Ele vai se fazer presente todos os dias, e através dele a cura, Pai, será restabelecida, a restauração. E é que eu falo, Senhor, nós não damos brechas ao inimigo, nós repreendemos qualquer tipo de pensamento contrário, qualquer tipo de maldição, qualquer tipo, Pai, de dardo inflamado que venha contra a sua palavra, Pai, porque Jesus venceu o mundo, Senhor. Eu creio nisso, Pai, com a autoridade que Ele nos preparou e que Ele nos deixou, Senhor. É pela autoridade dele que nós declaramos, Pai, que nós somos santas e nós procuramos, Senhor, estar contigo, Senhor, estarmos comprometidas contigo, com a tua obra, Senhor. Oh, Pai querido, abençoe o nosso dia, abençoe nossa semana, Senhor. Que esta palavra fique no coração das irmãs, Pai, que nós saibamos, Senhor, que tudo provém de ti, que o propósito é o do Senhor, a sua soberania, Pai, tem que ser plena no meu coração, e eu aceito isso, Senhor, em nome de Jesus. Querida, eu declaro todo amor, eu declaro toda a benevolência, benignidade de Jesus na sua vida, toda justiça, que você possa tomar posse de todas as obras do Senhor, para que você possa estar buscando a santidade do Senhor, dia após dia, mesmo em cenários de tristeza, de desolação e de caos, porque nós somos filhas e nós sabemos que a palavra não volta atrás. Amém? Desejo a você uma ótima semana e que o Senhor a abençoe em nome de Jesus.